O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, sexta-feira, 8 de abril. Mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por esse interesse em prestigiar o Pensando Nova Friburgo, a TV Zoom. E, como sempre, eu procuro trazer assuntos que eu entenda do interesse da nossa cidade. Hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente não percebe a importância dele, mas ele é muito importante, ele é vital na importância do município na vida de todos nós. Há muitos anos, os friburguenses vêm enfrentando muita dificuldade quando querem construir dentro da lei no município. Desde aquele cidadão que quer construir a sua residência até as empresas construtoras, pois é muito difícil, moroso e mesmo caro aprovar um projeto construtivo na prefeitura. São uma infindável idas e vindas da prefeitura, enfim, uma verdadeira via crucis. A princípios, para muitos, o problema é de falta de estrutura da prefeitura. Em parte é isso. Mas não é a grande dificuldade que é enfrentada. Essa grande dificuldade é um verdadeiro desencontro legal, ou mesmo a ausência de uma legislação clara e objetiva. A nossa legislação, nesse aspecto, não é clara e objetiva. Lamentavelmente, tanto os últimos prefeitos quanto a Câmara Municipal não têm dado praticamente nenhuma atenção a esse tema. Sem falar nos meios de comunicação, inclusive nós da TV Zoom, que também não damos tanta importância a este tema, provavelmente por desconhecer sua importância para o município. O que vemos então? Para driblar essa dificuldade, ou mesmo por desleixo dos responsáveis, muitas construções estão sendo realizadas sem o respaldo técnico e legal, claro, colocando em risco aqueles que passam a morar nelas. É sobre esse importante tema, mas negligenciado por muitos, que o Pensando Nova Friburgo conversará com vocês esta noite, recebendo um dos mais respeitados profissional quando se trata dos aspectos legais que versam sobre a construção civil no município. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa desta noite. O que está faltando em termos de legislação para facilitarmos a construção civil no município, de modo que ela atenda rapidamente àquele cidadão que quer fazer a sua casa ou mesmo as empresas construtoras. Mas antes eu preciso de apresentar o convidado. Necessito fazer vários pedidos para a mesma entidade, continuar com o meu mantra e até falar de uma mensagem que recebi há pouco do Maguinho, nosso presidente da Campesina Friburguense. Ele me mandou a seguinte mensagem que eu entendo que é importante ler para vocês. Após 2 anos sem ter atividade externa, a Campesina Friburguense irá participar da procissão do Senhor Morto na Sexta-feira Santa, dia 15/4, com muito orgulho e prazer. E conforme em anexo, estaremos recebendo a saxofonista portuguesa Diana Matias para passar uma semana conosco na Nova Friburgo, onde vai participar da procissão do Senhor Morto e no dia 16/4, na sede da Campesina, às 19 horas, fará uma pequena apresentação de algumas músicas preparadas para sua interpretação junto à banda sinfônica. Neste ato, desde já, deixo convite a toda a população que quiser prestigiar esse encontro com Diana Matias a partir das 19 horas com entrada franca. Então, o Maguinho está convidando aí
a todos que quiserem prestigiar a Campesina Friburguense, essa excepcional banda sinfônica, para ter esse encontro com a saxofonista portuguesa Diana Matias, próximo dia 16, entrada franca, e na procissão às 19 horas, e na procissão do Senhor Morto, ela estará também presente. Então, Maguinho, está aí dado seu recado, que seja um sucesso esse evento. Nós estamos com muita saudade de ver a Campesina e também ao teatro nas ruas, e com atração internacional, melhor ainda, tá bom? Fica aí o convite da Campesina. Mas vamos aos pedidos, né, que vem da Casa Madre Rosélia, feito pela diretora-presidente Maibi Carichato Frossal. O primeiro pedido é estacionamento rotativo, Casa Madre Rosélia, toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estacione e faz projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto segunda a sexta, das 7 às 19 horas, Rua General Osório 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Eu falo sempre aqui, é um estacionamento num local difícil conseguir vagas, na Rua General Osório, que é uma rua complicada, com muitas escolas, colégios, clínicas, consultório médico, hospitais. E na Avenida Rui Barbosa, essa nem se pode parar em pensar, que é uma rua do eixo rodoviário, né? Então você vai, estaciona na Casa Madre Rosélia, deixa seu carro seguro e ainda ajuda a entidade. Uma outra citação em relação à Casa Madre Rosélia que eu não posso deixar de fazer é o Bazar do Casarão, que já existe há dezenas de anos e é uma oportunidade para que você consiga uma peça mais barata, né? E de boa qualidade, porque esse material vendido no Bazar do Casarão são frutos de doações, roupas e sapatos em bom estado, ou até mesmo novo, tem gente que compra e doa, e você vai conseguir aquele precinho camarada, tá bom? E para você que quer doar, também vá lá, ajude o Bazar Casarão a continuar a sua atividade. A renda deles é muito importante. Ele funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, ali também no número 226 da Rua General Osório. E por fim, mas não menos importante, se você não quer ir lá no Bazar do Casarão, não tem por que estacionar, você pode ajudar a Casa Madre Rosélia. Peço para o Marconinho colocar aí o site da Casa Madre Rosélia. E entra lá, você vai saber como fazer doações em dinheiro. Hoje é muito fácil, através do Pix. Marconinho, quando puder, joga aí o site da Casa Madre Rosélia. Se você estiver por perto aí, né? Espero que esteja, né? Tá bom? Isso. Ajuda bastante. Agora, a outra é o mantra que eu, lamentavelmente, venho fazendo já desde setembro, que é um exemplo claro da incompetência e da indolência do secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, senhor Fabrício Correia de Medeiros, que é a famosa carreta estacionada na Rua Bínia há quase 3 anos. Ontem mesmo eu estava conversando com o jornalista Luiz Antônio Dias, que cobre conselheiro através do seu jornal, o Jornal de Conselheiro Digital. Ele estava falando que viu um caminhão, um reboque de grande porte, retirando esses dias ali, perto daquela região, me parece que uma alegoria dessas escolas de samba. Ele até imaginou que esse reboque de grande porte poderia tirar a carreta, mas não retira não. Parece que é um encanto. Eu não sei se já é provocação. Prefeito Johnny Maico, eu só posso acreditar que esse Fabrício Correia Medeiros, além de indolente e incompetente, de repente resolveu não tirar a carreta só porque eu estou falando. Eu não sou tão importante assim para ele, se ele está pensando assim. Do contrário, prefeito, isso está sendo uma nota na sua administração. Está pegando mal para você, prefeito Johnny Maico, essa carreta ser verdadeira em tudo, porque o seu secretário assinou um documento dizendo que ia fazer. Já tem mais de 3 meses que ele assinou esse documento. Então a assinatura do seu Fabrício Correia Medeiros não vale nada? É papel para brincar? Se for isso, você está com um secretário que era bom trocar, né? Bota alguém que realmente cumpra o que promete, tá bom? Bem, vamos ao programa da noite. E como eu disse, é um tema extremamente relevante. O que está faltando em termos de legislação para facilitarmos a construção civil no município, de modo que ela atenda rapidamente àquele cidadão que quer fazer a sua residência, a sua casa, ou mesmo
as construtoras da região que empregam centenas de pessoas, compram na cidade, geram um imposto para a prefeitura, que depois que o imóvel fica pronto vai gerar IPTU e outros impostos. Enfim, vamos procurar saber. Quem está aqui comigo é o competente arquiteto, experiente, Roberto Gouveia Viana, que já secretariou a Secretaria do Meio Ambiente por cerca de 10 anos. Roberto, agradeço a sua presença e vamos tentar descobrir por que existe essa verdadeira cabeça de burro que faz com que a legislação nossa não converse. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um tema muito importante nesse momento, né, em que a gente está vendo tantas coisas acontecerem aqui nas cidades próximas, né, e a gente já teve uma experiência também bastante trágica, e então está na hora da gente olhar o futuro, de ver como é que a gente vai resolver os nossos problemas, né, de assentamento, de ocupação do território municipal, não é um território bastante complexo, que morar na Serra é muito bonito, mas é preciso ter muita responsabilidade, não é? E o que eu vejo nesse momento é o seguinte: nós temos algumas leis, não é? Alguns projetos de leis que já estão aí há muito tempo, mas eles nunca são colocados em prática. É isso que a gente vai falar a seguir. Ô Marconinho, faça favor, vê quanto tempo tem aí que eu esqueci de disparar meu cronômetro. 12 minutos. Quanto? 12? Tá bom. Então, 12 minutos, tem uns 48 aí. Roberto, você já explanou muito bem a razão, né? Vamos começar a falar que um dos pontos centrais dessa legislação é o plano diretor. Eu gostaria que você, de uma forma sucinta, explicasse o que é um plano diretor e a importância dele para o município. Bem, o plano diretor é o atendimento a uma lei federal, né, que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter o seu plano diretor. E, no nosso caso, a gente teve que fazer o nosso plano diretor. E nós fizemos, entre 2006 e 2007, por aí. E o nosso plano o que é um plano diretor? Um plano diretor é aquele que vai olhar de cima o município, não é? E vai ver aonde estão as coisas e de que forma a gente vai arrumar cada uma dessas áreas, não é? E pela legislação a gente tinha que cumprir uma série de etapas, não é? Nós cumprimos todas elas, não é? Fizemos mais de 90 reuniões com comunidades, audiências públicas, né? Isso foi tudo muito bem feito, de tal forma que a gente acabou ganhando um prêmio como um dos melhores planos diretores do Brasil. Disseram que foi o melhor, mas eu prefiro, foi um dos melhores pela forma com que ele foi feito, não é? E esse plano diretor, ele também foi contratado na época o IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que acompanhou todo o trabalho. E esse instituto ficou muito, muito surpreso com o que ele viu da antiga Lei de Uso do Solo de 1988, que eu também tive a oportunidade de participar, né? E eles acharam a forma com que a gente tratou naquela época, quer dizer, há 35, 34 anos atrás, já era um plano diretor, não é? E uma das coisas que eles falaram, e isso está escrito, né, que eles nunca viram um município que há 30 anos atrás tinha olhado de cima todo o município, tinha dividido esse município em bacias hidrográficas e que também cada bacia hidrográfica tinha um papel específico no município, né? E uma delas, a do Rio Grande, tinha a ver com a agricultura, né?
a bacia do Rio Bengala com a ocupação urbana e a bacia do Rio Macaé, a preservação ambiental, né? Então, a gente dividiu o município nessas três regiões, né? E eles acharam fantástico, porque, além da gente ter dividido, a gente respeitou cada uma dessas vocações. Mas o que diz esse plano diretor? Que é isso que interessa a população. O plano diretor ratificou aquela lei de 1988. Sim, o que dizia essa lei de 88? Dizia o seguinte... Em termos de Constituição Civil, por exemplo, que é o assunto que hoje está predominando aqui. Não, em cada uma dessas regiões, a gente tem uma forma diferente de ocupar, não é? Respeitando as vocações, não é? Então, o plano diretor, ele ratificou isso daí e criou, a gente teve que adaptar a legislação federal, só trocando nomes, não é? Mas o que um plano diretor é importante? Por que um plano diretor é importante? Ele é importante para a população? É só porque ele regulamenta a ocupação? Não. Ele tem diversas ferramentas importantes para o município, inclusive para que o município obtenha recursos federais e estaduais para poder resolver seus problemas, não é? Algumas ferramentas, como a operação urbana consorciada. O que é operação urbana consorciada? Esses detalhes, senão a gente não tem exatamente. Isso tudo melhora a administração do município. Então, é muito importante que tanto o prefeito quanto também a Câmara Municipal entenda A gente vai chegar na Câmara já. Tenha conhecimento disso, porque são recursos que vêm de fora, que podem ser empregados no município nas áreas mais críticas do município. Então, o plano diretor é muito importante, ele precisa ser muito bem conhecido por todos, não é? Pelo legislativo, pelo executivo e também por todos o empresariado, de todas as camadas, né, e também pelos profissionais. Mas ele baliza a Constituição Civil? Ele baliza a Constituição Civil, mas olha só, como eu disse, o plano diretor, ele olha de cima. Sim. Não é? Para que você possa pegar cada aquela área que ele dividiu e saber como vai ocupar, a gente precisa das leis complementares. Isso que a gente vai chegar agora. Então, ele seria mais ou menos uma Constituição, que a Constituição também, ela depende de muitas leis complementares. Agora, olha só, você falou que foram dezenas de reuniões. Esse plano diretor entrou em vigor em 2017. Em 2007. 2007, desculpa. Atendendo ao Estatuto da Cidade, que é de 2001, que é uma lei federal que regula essa matéria. Agora, o plano diretor recebeu até reconhecimento, como você disse, reconhecimento internacional. Não é pouca coisa. Em vez de ser uma solução de muitos problemas do município, até hoje ele anda capengando, ou seja, não conseguiu atingir os efeitos desejados e até se fala em criar um novo plano diretor, você sabe disso. O que aconteceu com o premiado plano diretor de 2007 que não decolou como deveria? Bem, o plano diretor, ele prevê leis complementares e planos complementares também. Os planos é uma coisa à parte, o que é mais importante para a gente disciplinar a ocupação são as leis complementares. Que leis são essas? A gente tem que fazer a revisão da Lei de Uso do Solo lá de 88, não é? A gente tem uma lei de parcelamento do solo, a gente tem o Código Ambiental e a gente também tem o Código de Posturas, não é? Todos eles envolvem a organização da cidade, não é? Essas leis, tão logo o plano diretor foi homologado, aquela equipe que trabalhou durante quase 2 anos no plano diretor, ela foi desfeita por motivos aí até de desencontro entre os apoiadores políticos, não é? E aí eu era secretário do Meio Ambiente na época, fiquei com uma bananosa. Epa, peraí, eu tenho um plano diretor que se refere a leis complementares e eu não tenho nenhuma delas. Como é que eu vou julgar todos os processos que chegam lá se uma lei
não está valendo mais e a outra é incompleta, não é? Então, isso trouxe alguns problemas na hora do julgamento e a análise dos processos, não é? E algumas pessoas perceberam isso... Mas espera aí, me diga uma coisa. Você falou que tinham 4... Quais são? Você falou em 4 leis complementares, 4 questões aí que tinham que ser. A lei de... A revisão da lei do solo. A revisão do solo. Uma lei de parcelamento do solo específica. Tem o Código Ambiental. O Código Ambiental. E o Código de Obras, não é? E também, são esses 3. Então, e por que eles não foram adiante? Porque isso aí vem na outra pergunta que eu vou fazer, né? O plano diretor, ele, como você disse, ele tem muitas virtudes, por outro lado, ele deixou, me parece, isso aí em conversa, que ele deixou essas pontas soltas. Ficou à mercê da aprovação dessas chamadas leis complementares, que, pelo que sei, elas nunca saíram do papel, porque nunca foram aprovadas, né? Nunca. Elas foram todas enviadas à Câmara. Agora me pergunta, será que essas leis teriam que ter ficado soltas? Tinha alguma forma de juntá-las no plano diretor? Ou vocês tentaram aprovar essas leis e não conseguiram? Não, essas leis chegaram a ser escritas? Elas foram escritas pela minha equipe. Porque... E sua equipe, você já está fora da secretaria há quase 10 anos. Por quê? Quando encerraram o plano diretor, homologaram, essas leis não estavam junto com o plano diretor. Não é? Elas estavam soltas. Elas não foram... A gente tinha um prazo para homologar o plano diretor, não é? Mas a gente teve também toda a equipe que trabalhou no plano diretor, ela foi desfeita por questões políticas, não é? Porque os partidos brigaram e foi separado. E eu fiquei com aquela questão. Eu estou analisando os processos. É pelo plano diretor ou pela lei do solo, onde eles se chocavam? Onde eles não se chocavam, não tem problema. Onde eles brigavam, como é que eu faço? Então, o que eu tive que fazer? Pegar a minha equipe e desenvolver 4 dessas leis, não é? Que seriam aquelas que mais interferiam no meu trabalho, na análise dos processos, não é? E mandar para a Câmara. E assim foi feito. Isso foi feito quando você... quer dizer, você saiu da secretaria... Isso foi feito em 2007. Eu mandei para a Câmara... Ou seja, desde 2007 esse material foi para a Câmara Municipal e nunca foi aprovado? Nunca. Chegaram a botar a discutir. Inclusive isso, quando você lê todos os jornais da época, você percebe isso, que a Câmara discutiu os planos, né? Esses anteprojetos de leis, né? Alguns até eram contra, os outros a favor, e isso tem jornais que dizem isso na época, mas encerra. Ninguém fez nada, ninguém levou para frente. E eu fiquei naquela questão de como eu analiso e julgo um processo, não é? Uhum. Então, aí quando perceberam isso, algumas pessoas, alguns de má fé, começaram a querer fazer coisa que não... Nós vamos chegar a isso aí, mas agora eu tenho que fazer uma coisa que aqui é obrigatório. Uhum. Chega no 23º, 24º minuto, eu tenho que ir para um comercial. Tem que faturar, senão a gente não paga a conta, né? A gente não paga a conta. Marconinho, está na hora, né? Então vamos lá para um rápido intervalo. Fiz agora? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram.
A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Bem, estamos retornando. Estou cobrando do Marconinho aqui, que eu estou sem retorno, Marconinho. Você já deixou claro que a gente vai chegar na Câmara Municipal e no prefeito o porquê que eles não cumpriram com as suas obrigações. Porque se existe, no mínimo eles tinham a obrigação de levar adiante essas leis complementares que você preparou e, como você disse, elas deram entrada na Câmara Municipal. Então a gente vai chegar lá na Câmara Municipal, que para mim, pelo que eu estou entendendo até agora, os maiores responsáveis pela lambança jurídica que a gente tem hoje em Friburgo, pelo esse desencontro, são os prefeitos que passaram pela cidade e a Câmara Municipal, os vereadores que passaram. Ou seja, não cumpriram as obrigações dele e continuam não cumprindo, né? Olha, tá. essas... Mas vamos falar de uma coisa antes, que eu não quero discordar, mas que a gente vai chegar lá. Esses conflitos legais que você falou que teve que criar, você vai falar até de resolução que você deve criar. As pessoas querem construir, seja uma casa ou uma empresa construtora. Agora tem esse conflito legal, né? Que isso acaba dificultando o próprio agente público que vai julgar esses processos na prefeitura, né? Porque ele fica, o que eu faço? Aí você tem a Lei de Uso do Solo de 1988, que, pelo que você disse, o plano diretor não chegou a revogá-la completamente, porque a lei complementar que faria isso não foi aprovada. Você tem o Código de Obra dos anos 40, que você disse que tem coisa que está válida ainda, ou seja, uma coisa que aconteceu há 80 anos, no Friburgo, totalmente diferente. Tá? Aí você tem o plano diretor. Como você conhece bem essa legislação voltada para a construção civil, você é um dos mais experientes profissionais que eu conheço nessa área. Como é que você já disse que você tentou vencer esses conflitos de legislação. E você, de certa forma, talvez tenha conseguido uma fórmula. Mas será que os seus sucessores seguiram esse mesmo caminho? Será que hoje, como é que eles fazem hoje para jogar um processo, alguém entra lá com um projeto e eles... Será que nós viramos uma cidade onde quem julga um processo técnico é a Procuradoria? A minha saída foi criar duas resoluções. Uma que tratava de construções e outra que tratava de parcelamentos, loteamentos. Não é? Eu precisava encontrar um roteiro para essas duas setores da Secretaria do Meio Ambiente, que são mais intensos em termos de julgamento de processo, análise de processo, enfim. Então, eu criei essas duas resoluções. Essas duas resoluções, elas não entram em conflito com nenhuma lei, né? Elas simplesmente organizam a forma de tanto o proprietário como o profissional
encontra o caminho para que ele possa seguir, né? Elas são muito bem, foram muito bem feitas, elas têm vários anexos indicando o caminho certo de levar, né? Isso, durante 2 anos, facilitou em muito o trabalho da gente lá. Facilitou a análise, o julgamento, nessas resoluções tinha uma saída que era a seguinte: olha, eu não sei bem o que eu vou fazer. Entra com uma solicitação, um processo para que a gente diga para você como é que você tem que fazer esse tipo de projeto. Então, as pessoas iam lá, a gente dava todas essas orientações e a gente resolvia rápido cada um desses casos. Não só era bom para o profissional e também para o requerente, quanto para os funcionários que analisavam aquilo segundo uma rotina, um roteiro pré-estabelecido. Mas como não é uma lei clara, o secretário seguinte seguiria. Não, pois é. Você acha que eles seguiram? Você está acostumado a toda hora ir na prefeitura para resolver processos, você como profissional. Eles não têm um amparo legal e talvez, não sei porquê, não quiseram seguir tua resolução. E hoje como é que fica isso? Não, para mim, a grande decepção nessa história toda é que a gente estava nessa rotina, né? A gente estava fazendo pressão para a Câmara e também o próprio prefeito que substituiu o prefeito que se acidentou. Doutor Heródoto. Exatamente, para que a gente pudesse tirar essas leis complementares e botar para funcionar, não é? Eu tive umas 2 ou 3 vezes na Câmara Municipal, tirando dúvidas de alguns vereadores, não é? Eu tive com um dos vereadores, fomos entregar o presidente. Nós vamos chegar na Câmara, vamos ficar mais na Prefeitura por enquanto. Por que você acha que eles não seguiram essas suas resoluções? Aqui, olha só, tão logo eu saí... Ou se mudaram, se pioraram? Tão logo eu saí, eu fui exonerado, no momento... bárbaro, porque na hora que a gente estava quase conseguindo botar tudo para frente, vários processos, vários projetos, né? Mas cortaram, a política não tem nada a ver com o técnico, corta e está acabado, vão botar outro no lugar. Isso, no momento que o outro substituiu, é claro que ele tem uma outra visão, é claro que ele tem até novos colaboradores e a coisa não deu prosseguimento, né? Muitos dos que me substituíram tinham ideias próprias, né? Não seguiam aquelas 2 resoluções que foram discutidas, publicadas. Sim, mas eu volto a insistir. Mas eram resoluções que não têm força de lei. Sim, não tem força de lei. Então, cada um que entrou lá... Mas era a única forma de... Sim, mas eles viram diferente, como você mesmo disse. Ou seja, a falta de legislação leva a que cada um... Alguns que são mais competentes fizeram o que você fez. Mas outros menos competentes ou mal intencionados. A gente teve lá, alguns substitutos meus, foram poucos, mas pelo menos um deles, ele fez um esforço enorme para retomar tudo aquilo que a gente deixou lá em 2010. Mas ele não conseguiu, por quê? Isso tem que ser, tem que ter o aval do prefeito, tem que ter a Câmara junto, né, para que a gente possa junto levar isso para frente. Nós vamos chegar agora na Câmara, mas antes você pode declinar, se ele tentou fazer direito, você pode declinar o nome dessa pessoa que tentou fazer direito? Foi o Roberto Cocarelli. Roberto Cocarelli. Ele fez um excelente trabalho, ele atendia todos os profissionais, não é, lá. Por diversas vezes eu fui chamado para dar opinião a respeito como deveria conduzir. Uma parte dessas resoluções ele realmente colocou em prática, ele levou, não é? Mas não adianta, se não houver um apoio do Executivo, se não houver um apoio do Legislativo, né, a gente vai ficar patinando para lá e para cá
e nós vamos continuar ocupando mal esse município. Eu rendo aí minhas homenagens ao Roberto Cocarelli, porque você está dizendo que você conhece bem e esse você disse que tentou fazer direito. Ali teve uns que, um particular, eu não vou esconder o nome dele, que foi um desastre, o senhor Ribson Macedo. Não é o nome dele? É. Esse foi um desastre. Esse eu tive por perto, acompanhar o trabalho dele, fez um péssimo trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu não fico fazendo média, não. Eu elogio quem fez direito, seu Roberto Cocarelli, como você está dizendo, seu Wilson Macedo fez um péssimo trabalho. Isso aí, ele ficou na história, talvez, como um dos piores que passaram por lá. Marconi, faz favor, botou as contas do Laje no ar, eu não lembro de... Hã? Então, depois você bota aquela questão das Jurema também, faz favor. Ah, tá, legal. Agora, Roberto, vamos falar então desse grande problema que eu sei disso. Já conversamos muitas vezes sobre isso. E eu falo que eu responsabilizo todos os prefeitos. Você pode tirar algum deles se você quiser. E, inclusive, Saudade Braga, porque o projeto foi aprovado em 2007. Ela ainda tinha mais de um ano e pouco para tentar mudar a situação, não mudou. Até você disse que no governo dela, a sua equipe foi desmontada por problemas políticos, eu sei qual foi. Um dos componentes era o Silvio Montenegro, que depois foi ser candidato a vice na chapa de Ilonei Botelho, não foi? O Silvio, ele era o coordenador do plano diretor. Então, e depois foi ser concorrente de uma... Houve uma divisão, e no momento que houve a divisão, a própria casa do plano diretor, que era um lugar onde frequentavam todos aqueles... Fechou, e eu fiquei naquela história... Por quê? Na verdade, vocês fizeram um trabalho bom, mas não foi porque Saudade Braga queria, senão Saudade Braga teria compensado isso. E depois de Saudade Braga, eu não sei se teve algum prefeito que realmente teve interesse. Eu sei que a Câmara Municipal e a Prefeitura, o Executivo e o Legislativo, são órgãos, são poderes independentes, mas devem trabalhar em harmonia. Nós sabemos muito bem que esse tipo de projeto, se não houver empenho do prefeito, ele não é aprovado na Câmara. Primeiro que a maior parte dos vereadores não tem noção exata do que é essa legislação. Não conhece e não são obrigados até a conhecer. Apesar que eu entendo que o vereador, no momento que ele assume o mandato, deve procurar conhecer o máximo. Mas eles não são especialistas, fica um pouco complicado. Então, depende do empenho do prefeito. Pelo jeito, eu não sei se... pelo menos um prefeito desse que passou por lá de 2007 até agora, 2022, se algum prefeito, você tem conhecimento que algum deles, pelo menos, tentou fazer isso diferente? Olha só, todos os prefeitos que passaram por lá, toda vez que eles foram eleitos, a primeira coisa que eu fazia era pegar um texto que eu tenho a respeito da história do planejamento urbano de Nova Friburgo e entregava, não pessoalmente, mas entregava ali na portaria do gabinete, todos, menos esse último, que eu não tive oportunidade ainda. Então, todos eles tinham conhecimento dessas coisas. Alguns tentaram tocar, mas outros nem olharam. Nem tentaram, porque se tivesse tentado, tinham conseguido. Então, por exemplo, eu volto a falar que o único de todos esses que o próprio doutor Heródoto, enquanto ele estava ele brigava para que essas leis fossem discutidas na Câmara. E ele, por conta da cobrança dele, uma delas, que foi o Código Ambiental, foi aprovado, foi a única. Mas depois ele se acidentou e tudo parou, não é? Eu tive diversas vezes na Câmara para tirar dúvidas de alguns dos vereadores que estavam interessados em tocar. Mas garanto a você que você chegou lá dos 21, eram poucos que estavam presentes. Eram. E quando eu me lembro que uma vez eu fui com um dos vereadores pegar uma dessas leis, que eu não me lembro qual é, entregamos pessoalmente ao presidente da Câmara, ele disse que ia colocar em andamento, em discussão, nada aconteceu. Você pode dizer o nome do presidente? Marco Damasio.
Márcio, você é meu amigo Márcio. Márcio, você perdeu uma ótima oportunidade de fazer um bem à Nova Friburgo. Eu tive lá com um vereador, ele o Gabriel Mafort. Gabriel Mafort. E entregamos pessoalmente a eles, uma dessas vezes, não me lembro qual foi, para que ele andasse, porque é necessário. Eu já não estava mais na prefeitura, eu já tinha sido exonerado. Mas eu não parei até hoje de buscar uma saída para isso. O que eu lamento nisso tudo, por exemplo, o prefeito Renato Bravo é um engenheiro, pô, sabe da importância das obras. Ele passou 4 anos lá. O atual prefeito, Johnny Maio, você também é engenheiro. Tudo bem que você não é engenheiro civil, mas você é um engenheiro mecânico, você sabe a importância. Eu também sou engenheiro mecânico, Johnny, mas eu conheço a construção civil. Então, eu lamento. O meu amigo Rogério Cabral passou por lá. Todos eles tiveram 4 anos. Esse material que você deixou, eu tenho certeza que ele continua na prefeitura. Não é possível que tenham jogado fora. Não, todos. Só tem que ser aperfeiçoado. Você mesmo deve ter eles. Eu tenho eles e eu a cada ano, por minha conta, eu faço a atualização deles. Agora, me causa espécie querer falar em criar um novo plano diretor quando vocês não conseguiram fazer o outro entrar em vigor. Eu só vejo interesses aí esquisitos, para não dizer o mínimo, que se tem de criar um novo plano diretor se o plano diretor de 2007 não foi contemplado com as leis complementares. Vamos deixar de brincadeira quem está com essa ideia de fazer um novo plano diretor? Vamos deixar de brincadeirinha, vamos fazer coisa séria. Pega o plano de 2007, o plano diretor, atualize no que for necessário e complete com essas leis. Vereador que está falando em fazer um novo plano diretor, olha, é para ter cuidado com ele, hein? Cuidado com qual é o interesse que está por trás dele. Porque eu não considero um interesse, digamos, que é para ser levado a sério, não. Você acha que o plano diretor de 2007 é tão ruim que não mereça... Modesto, olha só, o plano diretor de 2007, eu vou dar um parênteses, eu levei ele até Brasília, num congresso internacional que foi patrocinado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Eu fui a Brasília porque entre os 10 melhores do Brasil, a agência pegou de Nova Friburgo, falou assim, leva para Brasília e alguém vai apresentar esse plano em Brasília. Isso está aqui, ó. Existem anais. Isso aqui tudo o que aconteceu nesse congresso internacional. Ou seja, então não justifica se falar em plano diretor, se justifica em falar em aprimorá-lo e votar as leis, atualizar e votar as leis. Então, o senhor Wellington Moreira, presidente da Casa, haja com a responsabilidade que eu sei que você tem em relação ao cargo. E vereador que está tentando criar plano diretor, explique as razões. Se você quiser vir aqui no programa para explicá-las e me convencer de que eu estou exagerando na minha cobrança, de que eu estou dizendo que é uma pretensão esquisita, se você me explicar, que provar que não é esquisita, o espaço está aberto para você, tá bom? Marconinho, está na hora da gente fazer mais um intervalo? Então vamos lá, faturar mais um pouquinho, voltamos já. Tá vendo? Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região.
Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Bem, estamos retornando hoje falando das dificuldades que um cidadão ou uma empresa construtora encontram para aprovar um projeto na prefeitura, um projeto construtivo, e está muito claro que isso acontece, tá bom, que a prefeitura, a estrutura da prefeitura tem lá a sua responsabilidade, mas a maior parte você concorda, você já deixou claro que a legislação não ajuda nem um pouco. Ao ponto de você ter que fazer 2 resoluções é porque a lei não estava clara, senão você não precisaria fazer. Ou seja, nós temos hoje uma legislação que isso é um perigo, porque o secretário do Meio Ambiente deve ficar empolvoroso. O que eu faço? Eu sigo essa lei, aí dá um bocadinho o Ministério Público está me enchendo a paciência, sigo essa outra lei, aí está me enchendo também, aí vem um cidadão que resolve ir para a justiça questionar, porque ele não tem um amparo jurídico. É isso mesmo? É isso mesmo. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar agora, que é o seguinte: nós vivemos num município complexo em termos de ocupação. Eu acho que está na hora de sensibilizar tanto a Câmara, tanto o Legislativo quanto ao Executivo, que é preciso colocar ordem na ocupação do município. Quando é que nós vamos ter uma outra tragédia? Quando é que nós vamos ter uma fiscalização adequada? Então, eu acho que está na hora de todos aqueles, independente de ser do lado de cá, do lado de lá, em cima do muro, enfim, está na hora da gente ver o seguinte: nós moramos num município onde existem vários lugares de risco. Nós temos 30 mil pessoas em áreas de risco. Então, a gente tem as ferramentas do plano diretor dão saída para uma série de coisas. Esses consórcios que estão lá no plano diretor, eles vão fazer com que a gente consiga trazer recurso de fora para fazer habitação, melhorar a infraestrutura da cidade, fazer escola, isso tudo, meu Deus do céu, está na hora de todo mundo arregaçar as mangas, procurar saber o que é um plano diretor, o que ele pode fazer por essa cidade. Tem recursos lá fora, que se a gente tiver projetos aqui dentro, a gente consegue trazer para cá. Então, eu acho que tomar conta de um município complexo como é o nosso e qualquer um da região serrana, é preciso de muita responsabilidade. É preciso conhecer isso que está à nossa disposição e a gente não vai lá buscar. Você usou aí a palavra sensibilizar. Eu vou usar uma outra palavra que você usou, falou. Você precisa ter responsabilidade. Eu vou deixar claramente. Desde que o plano diretor foi aprovado em 2007, em termos de legislação de ocupação do solo de Nova Friburgo, os vereadores que passaram pela Câmara Municipal, eu estou deixando claro que em relação a esse assunto, e os prefeitos que passaram pela prefeitura de 2007 até 2020, foram irresponsáveis. Quando eu estou falando irresponsável, é em relação às leis de uso do solo, em relação ao plano diretor. Foram irresponsáveis, porque poderiam ter feito e não fizeram. E agora, prefeito Johnny Michael, a responsabilidade é sua. Agora, 21 vereadores da Câmara Municipal, notadamente seu presidente Wellington, a responsabilidade é de vocês. Ou será que daqui a 3 anos, se eu estiver aqui, eu vou ter que colocá-lo no rol dos irresponsáveis? Deixando claro que é em relação a esse caso. Não estou dizendo que eles foram irresponsáveis no trabalho deles. Mas em relação... O que é ser irresponsável? É a pessoa que não assume a responsabilidade. O termo quer dizer... E quer dizer o quê? Eu não assumi uma responsabilidade que era minha. E essa responsabilidade de fazer com que o plano diretor, essas leis complementares, fossem aprovadas, foi desses prefeitos e desses vereadores que passaram e não fizeram. Então é muito claro que eu estou dizendo irresponsabilidade em relação a esse assunto. Não estou chamando-os de irresponsáveis,
porque senão dá um bocadinho, alguém deturpa logo tudo, né? Mas agora, por exemplo, a bola da vez está na sua mão, prefeito Johnny Maio. Está na mão de vocês, 21 vereadores, e em particular sua, do presidente Johnny Maio. Agora, Roberto, tem outra questão que eu olho o seguinte. A gente sabe que aquele cidadão que quer construir a casa dele, ele não tem força para sozinho lutar com obrigar o prefeito a fazer isso, nem os vereadores. Mas Friburgo, há muitos anos, Friburgo tem uma indústria da construção civil muito forte. E continua tendo, teve no passado. Nós mesmo trabalhamos numa das maiores na ocasião. Tá? E na época o Sinduscom era ativo. Hoje eu desconheço. Você, por exemplo, você é procurado pelo Sinduscom para dar uma palestra, para opinar sobre essas coisas. Você vê, a mim me parece, e olha que eu trabalho na construtora, que o Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil de Nova Friburgo, é muito omisso em relação a essa legislação. Olha só. Porque eu nunca soube que eles pressionem para valer. Eu nunca recebi, por exemplo, alguém do Sinduscom, Modesto, que eu posso ir não pensando para cobrar essas coisas. Me parece que o Sinduscom e os profissionais também, eu lembro que ontem, lá na empresa que eu trabalho, uma pessoa lá falou comigo, poxa vida, Modesto, o que você acha da Associação de Engenheiros e Arquitetos do passado? Já se falou que ela fez muito, eu falei, fez. O eixo rodoviário foi uma ação da Associação de Engenheiros e Arquitetos. E hoje é um zero à esquerda, ninguém sabe dela, ninguém sabe o que ela faz. Eu não sei nem se tem mais sede. É um zero à esquerda. Você não acha também que as empresas construtoras, engenheiros e arquitetos também estão sendo omissos nessa situação? Olha só, toda vez que eu frequentei muito Sinduscom, Associação de Engenheiros e Arquitetos, por quê? Na hora do desenvolvimento daquelas leis complementares, eu ia até eles, para a gente trocar informações, não é? Ver qual seria a perspectiva deles. Até porque, olha só, a construção civil num país que tem milhões de desabrigados ou morando em áreas de risco social e também ambiental, a construção civil é uma ferramenta impressionante e ilimitada para gerar empregos e melhorar a situação da habitabilidade num país desse tamanho e que as coisas todos moram em áreas de risco. Então, eu procurava eles para que a gente conversasse. Fui a várias reuniões, fizemos apresentações, entendeu? Isso naquela época. Eu não tenho percebido isso agora. Eu acho que a gente tem que retomar tudo isso. É muito fácil você ver falar essas coisas na mídia a respeito. Você ou fala em Sinduscom na mídia, ou fala em Associação de Engenheiros e Arquitetos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos teve até programa em televisão, teve aqui na Zoom, não sei nem se tem em outro local, mas eu desconheço. Mas olha só, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que retomar tudo isso. Eu estou em contato com o pessoal da Associação de Engenheiros e Arquitetos para a gente retomar essa situação. Tem gente nova, então que a gente tem que olhar o futuro. Olhar o futuro. É porque hoje está sendo um zero à esquerda. Futuro. Então, tem novos companheiros lá, na própria Secretaria do Meio Ambiente também tem profissionais novos, né? Estão começando agora uma jornada, né? E a gente está no momento presente. O que no passado foi positivo para a gente chegar até aqui? Vamos levar para frente, lá para o futuro. O que foi negativo, esquece e não repete mais. Eu acho que o foco agora é futuro. O foco agora é juntar tudo aquilo que é positivo, todas aquelas ferramentas do plano diretor e outras caseiras que nós temos aqui, de obter recurso de fora, né, para colocar em nossa cidade. Mas você concorda que hoje eles estão sendo omissos? Estão parados. Parado para mim é omissão. Não, estão parados. Entendeu? Parado para mim é omissão, né? Tá, tudo bem. Porque parado para mim é omissão. Tá no início de uma movimentação. E é isso que a gente tem que jogar para frente. Porque eu penso o seguinte, nesse ponto eu vou tirar o chapéu para Fernando Barros, que trabalhou com a gente muitos anos. Ele era função nessas coisas, ele fazia acontecer.
e está precisando no Sindicato da Construção Civil de alguém que mexa com isso. Alguém não, as empresas mexam com isso. Os profissionais mexam com isso. Porque se quem está interessado não faz, aí o prefeito chega numa situação cômoda, não esquenta a cabeça, a Câmara também não esquenta, ninguém pressiona. E aí também tem outra questão que eu também cobro pela omissão. Eu faço parte dos meios de comunicação. Eu já estou há 20 anos na TV Zoom. E também cobro muito dos meios de comunicação, que eu não vejo nenhum meio de comunicação praticamente falando em plano diretor, nessas leis. Parece que é um assunto tabu, ninguém mexe. Eu até acho que é muito mais por desinformação, porque os profissionais não conhecem, então não conhecem, não falam. O próprio jornalismo da TV Zoom, eu não lembro de ter visto uma matéria, pelo menos há um bom tempo, sobre essa questão da legislação da Constituição Civil, do próprio plano diretor, do que faz um plano diretor. Quer dizer, então eu também acho que os meios de comunicação, eu tenho certeza que os meios de comunicação, eu faço a meia-culpa, eu mesmo poderia falar mais vezes aqui no Pensando sobre isso. Você não acha também que os meios de comunicação, de 2007 até hoje, também foram bastante omissos em relação a esse assunto? No tempo que eu estava atuante, lá até 2010, a gente tinha, só abrir os jornais da época, né, que a gente verifica que tinha muito movimento em relação a isso, porque a gente dava entrevista, a gente fazia seminários, então tudo isso chamava atenção. Hoje está tudo parado e o que eu estou vendo hoje, eu até estava conversando com uma pessoa sobre isso, eu vi uma reportagem, não é daqui, de Nova Friburgo, de fora, de uma rua que estava totalmente alagada, não é? E tudo esburacado, e botaram a culpa naquele prefeito, no prefeito da vez. Mas não foi ele que fez aquilo, não é? Foi lá atrás. Então, eu acho que é uma forma errada de dar notícia, não é? Foram entrevistar o prefeito ficou em saia justa, então não é correto isso. Uma outra coisa também que é importante é a própria imprensa, seja ela qual for, provocar encontros, o que a gente está tendo aqui. Eu não estou confortável aqui. Eu estou falando uma porção de coisa que eu não gostaria de falar, não é? Mas também a vida inteira eu escutei um monte de coisa que eu não gostaria de escutar, entendeu? Então, nesse vai para lá, vem para cá, é que a gente tem um eixo a seguir, não é? Então, acho que a imprensa tem que provocar isso também, para ela retornar de novo aos assuntos que vão melhorar a qualidade de todos nós daqui para frente, e não mostrar só aquilo que está errado. Eu falo, até brinco aqui dentro, não adianta você ficar panfletando, por exemplo, alagamento na rua Farinha Filho, que já ocorre desde sempre. Exatamente. Aquilo precisa de um projeto, tem que pressionar, mas, deu chuva, está alagando, todo mundo sabe que está alagando. Panfletar não resolve. Ela tem que também trabalhar nesse aspecto de informação, o que tem que ser feito. Quem é que está fazendo certo? Quem está fazendo certo. Não adianta ficar, quando aconteceu, o buraco está na rua. Aí você vê, eu até às vezes cobro aqui o pessoal do jornalismo, por exemplo, esses dias mostrou um alagamento lá no Terra Nova. O Terra Nova tem uma parte do Terra Nova que foi construído num alagadiço, que ali não tem jeito. Sabe quando vai acabar aquele alagamento ali? Não vai. Nunca. Não vai, porque a falha foi o projeto, foi a Odebrecht que construiu. A gente sabia porque que a Odebrecht na época queria construir 10 mil residências. Era aquela famosa turma, né? Tem que ser caro para tirar o meu, né? Então, tem coisas, tem que ter, antes, a imprensa tem que trabalhar também esse lado com os meios de comunicação, procurar saber as coisas com mais, digamos, conhecimento. E o plano diretor, a imprensa tem a obrigação de trabalhar sobre o plano diretor, sobre essas leis complementares. Não é ficar, largou a praça agora. O plano diretor, como você diz, ele pode ter ferramenta para você conseguir dinheiro para consertar isso. Eu acho que um pouco é isso aí. Por exemplo, essa questão do alagadiço lá do Terra Nova, tem uma coisa que eu vou rapidamente falar, quando... Até porque na gestão, você tem um minuto só a mais. Aquele conjunto do Lagoinha, ele, quando estava assim sendo
julgado para ver quem é que ia fazer, na época ele era todo no chão. O doutor Iosto é que sugeriu que ele fosse colocado sob pilotis. Não é? Olha só, há 50 anos, 60 anos atrás, o doutor Iosto tinha aquela visão. Por quê? Ali passa um rio. Ali o corpo do relógio passa ali. Exatamente, passa ali. Então, todo o conjunto foi feito sob pilotis. Sob pilotis. E não foi a Sotec que ganhou a concorrência. Então, isso é a visão que a gente precisa ter do nosso município. Visão séria. Visão séria. Sabe? Senão a gente vai continuar, 2007, 2011, 2000, não sei o quê, que a gente vai continuar com todas essas notícias ruins. E nosso tempo acabou. Eu agradeço ao Marcolinho lá em cima. Marcolinho, obrigado por mais essa ajuda. Robertinho, 1 hora passa rápido. Esse assunto a gente tem que esgotar mais vezes. Mas espero que a gente tenha feito um sacode, que hoje a ideia foi sacudir a cabeça e a mente dos friburguenses sobre a importância do plano diretor e das leis complementares e não ficar inventando um novo plano diretor, que isso para mim é brincadeira. Até a linha para o seu despedido, eu muito grato pela sua presença. Você aqui, em verdade, nos deu uma aula. Eu que agradeço, né? E, mais uma vez, antes de me despedir, eu peço a atenção de todos aqueles envolvidos nessa questão da ocupação de Nova Friburgo, que passam a pensar com mais seriedade, entendeu? Nós não queremos uma nova 2011, nós queremos novas habitações, vamos estudar o plano diretor, aquilo que pode trazer para a gente recursos, não é? A construção civil tem que olhar essa parte também. Nós precisamos de construções para pessoas do nível de renda mais baixo, para a gente tirar dessas áreas de risco e a gente recuperar a nossa natureza, que é importantíssimo para todos nós. A gente só vai projetar o município se a gente cuidar dele. Ele é muito atrativo, mas até quando? Fica uma observação, quando o Roberto Senhor fala em construção para pessoal em baixa renda, não é construir um novo Terra Nova, não. Que aquilo ali, tudo que o urbanismo fala para não fazer foi feito ali. Aquilo ali só foi feito com um único interesse, que é o Odebrecht tivesse uma grande obra para poder estar no judiciário como está hoje, né? Eu termino deixando uma frase, isso aí vale de repente para alguns, para parte do problema também, que é a burocracia da prefeitura. Quem disse essa frase foi Marie von Ebner-Eschenbach, que foi uma escritora austríaca que viveu entre os séculos XIX e XX. Ela disse o seguinte: burocracia é a arte de transformar o possível em impossível. A gente sabe disso. Tem muita burocracia que você quer transformar o possível em impossível, muitas até mal intencionadas, né? Tem muita burocracia que é criada para você poder vender facilidade, né? É isso aí. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.